Antioquia. E aí as comunidades cristãs foram surgindo. Paulo ia pregando, ia surgindo, ia escrevendo as cartas, não é? E depois ele fez mais uma terceira viagem nessa região, até que fez uma quarta viagem, onde ele chegou até Roma, mas aí ele foi para Roma preso. Não é? Ficou 2 anos preso em Roma, numa casa, mas ele tinha liberdade de evangelizar. E ele não morreu nesse período, ele foi solto, por volta do ano 63, por quê? Porque ele tinha apelado a César, a Roma, e o processo dele em Roma, ele foi absolvido, por volta do ano 63. Então Paulo ficou livre, deve ter voltado aqui para essa região dele, deve ter chegado até a Espanha, que era o sonho dele, e ele diz numa das cartas, mas depois Paulo foi de novo preso com São Pedro em Roma, e aí no ano 67, na primeira perseguição de Nero, Paulo e Pedro foram então martirizados. Então, esse foi o primeiro panorama onde o Império Romano se desenvolveu. Bom, o cristianismo se desenvolveu dentro do Império Romano. Então vamos agora ali ver alguns dados. A perseguição romana, de Nero até a conversão de Constantino no ano 313. Então os cristãos foram perseguidos pesadamente em todo esse Império Romano. Aí é preciso entender que os cristãos não foram perseguidos só em Roma, foram perseguidos em todo o Império. Porque uma lei que o imperador dava para Roma valia para toda a volta do Mediterrâneo. Então, por exemplo, nós vamos ver, vocês já ouviram falar, por exemplo, de Santa Perpétua, Santa Felicidade, viram? Onde é que elas morreram martirizadas? Aqui, ó, em Cartago. Vamos voltar aqui no mapa. Ó, Santa Perpétua e Santa Felicidade morreram aqui, ó, no anfiteatro romano que tinha aqui. Aqui elas foram jogadas aos animais, lá por volta do ano 200. Não era lá em Roma, era aqui, nesta região, porque a perseguição romana foi em toda esta região aqui, não foi só em Roma. Roma era o epicentro da perseguição, mas a perseguição aconteceu em todo o canto. Bom, então vocês estão vendo que são quase 300 anos, do ano 64 a 313 foi a época da perseguição. No ano 313, o imperador Constantino se converteu, porque sua mãe tinha se convertido. Nesses quase 300 anos, o cristianismo foi entrando nos palácios, soldados foram sendo convertidos. Nós temos mártires como São Sebastião, né? Como São Lourenço, que eram soldados romanos que se converteram. São Lourenço foi queimado vivo. São Sebastião foi flechado, amarrado. Eram soldados romanos que se converteram e que preferiam morrer do que negar o Cristo, do que negar a fé. E o cristianismo foi entrando nos palácios, até que a mãe do imperador se converteu, Santa Helena, que depois fez maravilhas para a igreja, porque Santa Helena saiu de Roma, foi para a Terra Santa. Na Terra Santa, Santa Helena construiu as primeiras grandes basílicas da Terra Santa, a Basílica do Santo Sepulcro, a Basílica da Natividade em cima da Gruta de Belém, e outras basílicas maravilhosas. Bom, no 313, Constantino se converteu. Agora, quais as causas? Não é? Primeiro, a divinização do imperador, as causas da perseguição. O imperador se julgava um Deus. Então, quando o cristianismo surgiu, dizendo, não, Deus não é você, é Jesus Cristo, deu choque. Tá certo? Essa foi uma das razões. A acusação de serem os cristãos causa de calamidades públicas, pestes, inundações, fome, invasões de bárbaros, etc. Então, todos os males que haviam contra o império, na época das perseguições, culpavam os cristãos. Sabe por quê? Diziam, nós estamos sofrendo pestes, invasões dos bárbaros. Volta um pouquinho. Pestes, invasões dos bárbaros, calamidades públicas e tal, porque vocês não adoram os nossos deuses romanos. Então, os nossos deuses romanos estão nos castigando. Aí perseguiam os cristãos. Vocês entenderam? Essa era outra razão. Bom, fatores que ajudaram o cristianismo, apesar da perseguição, desculpa, ajudaram o cristianismo a crescer. Bom, primeira delas, o mundo greco-romano estava decadente moralmente, né? No plano da filosofia e dos costumes, quer dizer, da moral.
É por isso que Roma acabou caindo no ano 476, porque era, sabe, imperador matando imperador, eram brigas, sabe, imoralidade. Nenhum povo se sustenta num regime de imoralidade, né? John Spalding, um grande historiador e filósofo, disse: as nações não perecem por falta de cultura e nem por falta de riquezas. As nações perecem por falta de critérios morais. E é isso mesmo. Quando a gente estuda todos os impérios que houve na história da humanidade, quando a gente vê esse império desabar, é porque houve a decadência moral. E nós estávamos vivendo isso. Tanto é que o império acabou caindo em 476. Mas o cristianismo surgia como uma força nova, uma esperança, né? E aí, a gente vê, por exemplo, um Tertuliano de Cartago, que era um historiador cristão, né? Que morreu lá no ano 220. Cartago, ali já mostrei a vocês no mapa, né? Que fica Cartago, ali no norte da África, tá certo? Tertuliano, que era jurista cristão convertido ao cristianismo, dizia o seguinte: a alma humana é naturalmente cristã. Por que naturalmente cristã? Olha, gente, basta olhar as bem-aventuranças. Quem é que não se encanta com as bem-aventuranças, né? Bem-aventurado o humilde, bem-aventurado o manso, bem-aventurado aquele que ama a paz. Então, Tertuliano, já no século II, lá dizia: a alma humana é naturalmente cristã, ela é cativada pelo cristianismo. Os cristãos primavam pela retidão de costumes, pelo amor fraterno, pela castidade. Então, naquele mundo de imoralidade, naquele mundo de desabamento moral, surge uma religião que traz esses valores. Consequentemente, muita gente começou a aceitar o cristianismo, ok? Depois, o próprio Tertuliano, olha o que ele dizia. O Tertuliano, que escreveu esse Apologético 39 que está aí, era a sua apologia, ele escreveu ao imperador Antonino Pio, um dos imperadores romanos, dizendo que: vede como se amam mutuamente e como estão prontos a morrer um pelo outro. Vede como se ama o imperador. Os cristãos estão prontos a morrer um pelo outro, eles morriam abraçados nas arenas, enfrentados pelos leões, né? E depois ele vai dizer aquela frase que ficou célebre: sanguis martyrum semen Christianorum. O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Isso ele escreveu para o imperador. Imperador, não adianta o senhor matar os cristãos, o senhor está perdendo tempo, porque quanto mais sangue de cristão derramam nas arenas romanas, mais cristãos surgem. E era verdade, entende? Os historiadores estimam que cerca de 100 mil cristãos foram mortos nessa perseguição dos romanos. Ok, aí está a citação dele assim, mais amplamente em latim: mais numerosos nos tornamos todas as vezes que somos por vós ceifados. O sangue dos cristãos é semente, semente de novos cristãos. Está aí, no seu apologético. Bom, Latâncio, que morreu em 317, né, que era um cidadão romano, diz o seguinte: cresce a religião de Deus quanto mais é perseguida, quanto mais é premida. Quanto mais o cristianismo era perseguido, Latâncio diz, mais cresce, não é? E os cristãos tinham o zelo missionário. Essa foi a terceira razão pelo qual o cristianismo se expandiu. Os cristãos não tinham medo de evangelizar. Eles sabiam que eles podiam ser mortos, mas não tinham medo. Então, esse zelo apostólico, homens e mulheres, livres e escravos, comerciantes, soldados, sentiam o dever de transmitir a boa nova. Vocês entendem? Então, resumindo, por que o cristianismo avançou no meio do império? Um império em decadência moral. Uma religião que trazia uma moral, né? Pregava a paz, pregava o amor ao inimigo, quando ali imperava o ódio naquela civilização. E gente que tinha coragem de dar esse testemunho, que enfrentavam os leões, enfrentavam as espadas dos imperadores, enfrentavam a morte. Então muita gente dizia, aí tem alguma coisa diferente, eu quero me tornar cristão. E a gente vê testemunhos belíssimos, né? de soldados que às vezes iam levar cristãos à morte e se convertiam. E acabavam morrendo junto com os cristãos, porque não queriam matar os cristãos.
é interessante a gente ler as atas dos mártires, né, desses 3 primeiros séculos da igreja.